O poder legislativo tem que fazer valer a sua vontade dentro das suas prerrogativas constitucionais. O STF não será o último tribunal e eu vou me juntar todas as vezes ao legislativo, toda vez que o STF passar por cima de uma decisão tomada pelo nosso parlamento. O STF tentou, em alguns momentos, derrubar, inclusive, medidas como marco temporal. E o parlamento se juntou para enfrentar ele. Eu vou me juntar ao parlamento nisso. O STF tem que voltar para a sua caixinha, que é ser o guardião da Constituição, e não o destruidor da Constituição. E aí eu vou atuar politicamente para isso. Também deixo um recado para os ministros do STF, muito democrático. Eu vou ter, vencer nas eleições, que nomear 4 ministros. Eu vou formar maioria no STF. E é uma maioria legalista, uma maioria que não vai ter o STF mais como uma entidade com superpoderes para fazer super negócios. Os nomeados são nomeados que vão entrar lá para acabar com essa farra de escritórios ligados ao ministro do STF fazer negócio, acabar com as decisões monocráticas e trabalhar junto com o parlamento para a criação de um foro especial alternativo ao STF. Ou seja, os ministros, os deputados e senadores hoje são julgados pelo STF. Não será mais assim. Tem que ser julgado por um tribunal especial formado por desembargadores de diversos estados com mandato de 2 anos e que será sempre por sorteio e sempre um parlamentar será julgado por um magistrado que venha de um estado que não o seu. Desta maneira, eliminamos a força que o STF tem sobre o parlamento, que impede o parlamento de fiscalizar o STF. Uma das premissas do modelo republicano democrático nosso chama checks and balances, que é um sistema de freios e contrapesos entre o poder. Então, quem fiscaliza o judiciário é o legislativo. Agora, como o legislativo vai fiscalizar o judiciário julga o legislativo, especialmente o legislativo muito corrupto como que nós temos. Então, fazendo essas alterações, a gente corrige a dimensão de poder entre STF, legislativo e o próprio poder executivo. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Renan, só uma pergunta para você sobre a segurança pública. A gente tem bastante debate no Brasil e Estados Unidos, principalmente nessa questão dos Estados Unidos classificar nós terroristas. Qual seria o seu plano de governo justamente para combater essas facções criminosas que atuam não apenas aqui na Sul, mas em todos os países? É uma delícia de pergunta porque é o assunto que eu mais falo, né? Mas a ideia nossa é colocar o Estado brasileiro no entendimento de que nós estamos vivendo uma guerra. O Brasil vive uma guerra, acho que todo mundo sabe. Questões fronteiriças envolvem esse conflito. Boa parte da droga que entra por aqui, no Mato Grosso do Sul, ela vai passar pela famosa Rota Caipira e parar no Porto de Santos de São Paulo, onde ela é exportada para fora pelo PCC. Ou seja, uma atividade multimilionária do PCC se inicia aqui. Entender que é uma guerra, entender que as Forças Armadas vão ter que atuar na fronteira, que a Polícia Federal vai poder fazer grandes operações, que as polícias militares estaduais vão atuar nos municípios, tanto do estado do Mato Grosso do Sul quanto do estado de São Paulo, para destruir essas operações. Nós vamos ter que chamar, eventualmente, uma parte das Forças Armadas para atuar junto com a Polícia de São Paulo, para destruir o PCC na Baixada Santista e que nós vamos só fazer uma intervenção federal no Porto Santos. Toda esta linha que eu desenhei, que vai do Mato Grosso do Sul até o Porto de Santos, representa apenas uma das linhas da guerra que o Estado brasileiro vai ter que atuar contra o crime organizado. Vai da fronteira até o porto. É apenas uma. Se eu for falar do Ceará, estado do meu amigo Pedrinho, que está aqui presente, a gente está falando de uma desocupação de municípios inteiros, que hoje são tomados pelo Comando Vermelho, que já é outra linha. Por mais que o Comando Vermelho também queira tomar o porto do PCC para fazer a exportação aos mãos do PCC. Ou seja, eu vou ter que contar com institutos jurídicos, com a ideia do direito penal do menino, que vai se tornar projeto de lei para passar na Câmara dos Deputados, no Senado, para poder validar uma atuação de frente de parte do Estado, para que o Estado tenha meios de agir e em alguns lugares vou colocar tanto o GLO quanto o Estado de Defesa, municípios, eventualmente até bairros, para que aí a polícia possa agir de maneira muito enfática, para que no nosso primeiro ano de governo a gente possa falar, está destruído o modelo atual do crime organizado. Esse modelo, essa operação que existe, ela precisa ser destruída e rápido, porque eles estão destruindo a nossa. O governo brasileiro está passando por uma infiltração e setor privado também. Todo mundo fala, mas e a Faria Lima? Vocês vão pegar, vou pegar todo mundo do PCC que está na Faria Lima. Vamos pegar, dando ao nome aos bois, vamos pegar o pessoal da READ, vamos pegar todo mundo que está fazendo lavagem de dinheiro. E no Rio de Janeiro, nosso querido amigo Flávio Bolsonaro, que está concorrendo comigo nas eleições, ele era muito próximo do Bacelar, que era um operador político do Comando Vermelho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então também vamos para cima deles, em todos os lugares. Só que nós temos que ter os institutos jurídicos para isso, portanto os meios institucionais, e do outro lado nós temos que ter uma vontade por parte do governo de fazer um enfrentamento definitivo. Guerra se ganha. Se você iniciar uma guerra, não é para ficar permanentemente nela, é para vencer. Nós vamos entrar numa guerra para vencer. Band. Eu gostaria que o senhor falasse das principais propostas do seu governo e também nosso Estado tem como foco o agronegócio. Tem alguma proposta para essa área? A gente enviou para a imprensa ontem nosso plano de governo resumido,
E é bem resumido porque assim, a gente tem mais de praticamente 400 páginas só um livro depois de um ano que vai ser publicado em livro. Digo isso porque tem tanta proposta que eu nem sei te dizer assim, quais são as essenciais. Hoje o Brasil está precisando de tudo. Eu elenquei agora a parte de segurança pública, que são as primeiras coisas que nós precisamos desenvolver. Outra área que é fundamental que a gente atue é na reforma fiscal. O Brasil está indo para uma crise em que nós vamos cair naquilo que os especialistas chamam de dominância fiscal, em que não há muito o que se fazer em termos de política de juros, porque o juros não está disparando. Para resolver isso, nós vamos precisar cortar muita despesa. Nós temos um plano, uma técnica tocada pelo nosso deputado, de corte de despesas na casa dos 3 trilhões de reais em 10 anos. Vai mexer. Eu vou colocar aqui, eu diferente, faço um desafio para os outros candidatos, tá? Eu vou falar o que eu vou fazer. Todo mundo tem medo de falar coisa impopular. Todo mundo só quer falar o popular, o que é bonitinho que dá volta. Vou fazer uma nova reforma da Previdência que vai precisar. Vamos precisar falar das vinculações que existem na área da saúde e educação. E que não é sobre tirar dinheiro dessas áreas, é simplesmente saber como utilizar para não quebrar o contrato dos Estados Unidos. Vamos fazer desindexação, vamos mexer nos super privilégios que existem no judiciário, no nosso funcionalismo, assim como vamos mexer também no teto. Estou falando das multas fiscais que existem para muito mega interesse no Brasil. Essas duas áreas resolvidas nos 6 primeiros meses do meu mandato, vai permitir que o Brasil saia da crise econômica e saia da crise social envolvendo violência. E aí a gente pode focar em reformas de competitividade, que é outra área muito importante. Nas de produtividade, aqui você colocou a questão do agro, nós vamos focar muito. Se há uma reforma fiscal, queda de juros, com queda de juros, fazer valer nos tribunais o licenciamento ambiental que passou, e juros mais barato e licenciamento ambiental significa investimento em massa em infraestrutura, que é uma coisa que o agro precisa. Infraestrutura de ferrovia, infraestrutura de estradas e rodadas, infraestrutura portuária, são esses elementos centrais, segurança jurídica, e eu vou para cima, alterando a legislação brasileira, de promotores que queiram atuar na primeira instância para derrubar obras que estão funcionando. Não pode um promotor ir para cima de uma obra como a Ferrogrão, que é essencial para o escoamento da produção agrícola brasileira. Ah, não, porque tem uma tribo indígena a 200 km. Não, isso é insegurança. Isso faz com que dólar nenhum venha parar na atividade produtiva, especialmente de infraestrutura do Brasil. Por fim, outra coisa que o agro precisa é financiamento. E financiamento depende de capital, e capital depende do governo gastando menos dinheiro para sobrar, para diminuir os juros e sobrar maior espaço para investimento, que é o que vai acontecer no nosso governo. Mídia Max. Como o senhor chegou a mencionar o Fórum Bolsonaro, eu queria aproveitar e perguntar o que o senhor acha do ataque que ele fez às urnas eletrônicas, a confiança delas, tendo em vista que a família Bolsonaro se elege há várias décadas, né, com a mesma urna eletrônica que ele fez ataques. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dele. Eu não consigo entender. É assim, toda vez que eles ganham uma eleição, eles não falam da urna. Aí eles começam a ver que vão perder a eleição, aí eles começam a falar. Eu sei, eu só acho isso infantil. Eu acho que quando eu queria ver essas pessoas que falam da urna, eles fazem todos parte de partido político. Eu sou o presidente do partido político. Os partidos políticos podem, antes do período eleitoral, fazer a checagem do funcionamento da urna. O TSE convida todos para isso. Por que eles vão atender os convites do TSE, os convidados para fazer isso? E mais, e quando eles ganham as eleições, por que eles vão questionar a urna? Então, quando os deputados deles vencem a eleição, por que eles não vão falar, tá fraudada, a urna só é fraudada quando eles perdem? E aí eu não gosto desse tipo de conversa. Para mim é uma conversa de perdedor, de quem quer criar uma confusão. Eu acho isso ruim para nós, ruim para o Brasil, e não é nenhum momento. Quisesse fazer um questionamento republicano sobre isso, faça no ano ímpar. No ano ímpar, que não é o ano eleitoral. Quando as vésperas da eleição começam a falar disso, aí você percebe que a motivação é outra. Antena 1. Renan, o senhor faz críticas tanto ao presidente Lula quanto ao presidente Bolsonaro. O que diferencia a sua candidatura das principais forças políticas do país e por que o eleitor de direita deve optar pelo senhor? Primeira coisa, porque eu sou honesto, e dois, eu tenho propostas. Então, se qualquer eleitor estiver procurando uma alternativa boa, ela tem que partir das suas premissas. Quais são as propostas dessa pessoa? E dois, essa pessoa honesta. Só de ser honesto e ter proposta, eu já estou muito distante desses dois. O Lula ele venceu a última eleição sem propor nada, as pessoas nem sequer sabiam o que ele ia fazer em matéria econômica. E ele só falou, não, confia em mim que eu vou resolver. E prometeu picanha. Foi a campanha mais despolitizada e vazia de todas. No fundo, a campanha do Lula era sobre eu não sou o Bolsonaro. E a campanha do Bolsonaro agora? Eu não sou o Lula. No máximo, ele vai na área de segurança pública e copia o que eu estou falando num jeito meio burro. O Lula e o Flávio, eles destroem o debate político brasileiro ao tornar tudo isso uma espécie de disputa de fã-clube. É igual o fã-clube de diva pop que tem por aí. Ah, eu gosto da Taylor Swift. Não, eu gosto da Lady Gaga. Elas ficam brigando. É o fã do Flávio Bolsonaro e do Lula. Não tem substância, é tudo muito vazio. A gente está tentando trazer uma campanha politizada discutindo problemas. E ao fazer isso, eu me coloco numa posição muito diferente da deles. Esse discurso de romper com a velha política não é novo. Lula outrora usou,
mais recente caso Jair Bolsonaro. Nós temos aí uma questão do Partido Novo. Enfim, o que simboliza em você, o que você consegue levar de confiança para o eleitor de que você não vai ser mais um que prometeu romper com a velha política e sucumbiu a ela? Não iludindo o eleitor com promessas vazias. Então, vou dar um exemplo. O Bolsonaro falava em governar sem ninguém, vou governar sem políticos. Isso é vazio, não dá para fazer isso. O Bolsonaro teve que montar o governo e fazer composição logo que ele chegou ao poder. E isso é natural porque nós temos um modelo que eu considero problemático de presidencialismo de coalizão. Agora, é um modelo que existe. Em outubro, vamos ser bem sinceros, os brasileiros vão eleger no mínimo 300 deputados corruptos. Não estou falando nem de linha ideológica. 300 deputados corruptos que vão comprar votos usando emenda, eles estarão lá em Brasília por conta da decisão espontânea e ativa do eleitor brasileiro. Já que o eleitor brasileiro decidiu me colocar lá na presidência e colocar no mínimo esses 300 corruptos, minha obrigação é sentar e negociar com eles. O que eu vou fazer, e é uma coisa que vai beneficiar muito o trabalho dos amigos aqui da imprensa, é que eu vou tornar público os termos de qualquer negociação. Então, já tornando público, essa aqui é a agenda que o presidente da República teve. Eu ganhei, eu quero destruir o crime organizado, eu tenho essa agenda fiscal, eu tenho essa agenda envolvendo o Pacto Federativo, municípios, essa é a minha agenda? Perfeito. O presidente de um determinado partido quer compor o governo comigo? Assine esse termo e torne isso uma resolução do seu partido apoiando tudo na Câmara dos Deputados. Aí eu posso compor o governo, não indicando um corrupto e endossando a nossa agenda, tá tudo às claras. E a imprensa vai saber como, inclusive, cobrar todas as partes da concepção, da execução de acordos, se está certo, se está errado. Tem que ser muito transparente nisso. Porque, no fundo, o Brasil, desculpa agora fazer uma reflexão, o Brasil vive um modelo parlamentarista e a nossa Constituição foi construída um modelo parlamentarista sendo presidencialista. Então o Brasil, o presidente ganha uma eleição, mas de repente ele tem que formar governo. Quando no modelo parlamentarista você forma o governo, forma a coalizão no parlamento e depois você cria o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Pois bem, já que este é um modelo, então lá fora, no Japão, por exemplo, todos endossam a agenda de um determinado governo e aí nós vamos fazer a mesma coisa. É como se eu fizesse um governo parlamentarista, como se eu fosse uma espécie de primeiro-ministro, tornando pública essa composição. Candidato, devido ao alto número de CACs que temos aqui no estado, uma das pautas que nos interessa é a questão do armamento. Qual que é o seu projeto e plano para a questão da flexibilização do acesso às armas para a população civil? Eu sou favorável a isso. Eu não considero, entretanto, que isso seja uma política pública de segurança pública. Apenas na questão do campo eu entendo que isso funciona como uma política de segurança. Acredito que a gente está falando aqui uma premissa de direito de defesa das famílias e, eventualmente, prática de esporte. E ainda, agora falando até de um outro elemento que é a caça, né? Agora o surto de javali que está rolando aqui na região centro-oeste também tem um efeito ambiental, de proteção, inclusive de espécies nativas que estão perdendo essa invasão de javali. Então nós vamos flexibilizar, mas não como foi feito no governo anterior, que foi via decreto. Via decreto permite que o governo seguinte venha e derrube, como o Lula fez. Será via projeto de lei. No caso, candidato, tem algum político de Mato Grosso do Sul que você tem algum tipo de afinidade e que, porventura, pudesse ser um ministro do seu governo? Um notável que você tem um notável? Olha, eu poderia fazer alguns acenos aqui, mas como ninguém fez aceno de volta pra mim, eu não serei simpático por hora. Acho que a gente tem que saber jogar nesse sentido. Poderia fazer aceno para 2, 3 pessoas, que eu acho que é um trabalho admirável, mas enquanto não também quiserem conversar comigo, eu não sentarei para conversar. Acho que a gente já não está mais na posição, eu não estou mais 1%, eu não estou na posição aqui de ser o bom rapaz na mesa. Nós vamos vencer as eleições presidenciais e acho que nós estamos na posição de sermos ouvidos. No Mato Grosso, eu fui fazer os eventos e lideranças políticas locais muito boas, o ex-governador Mauro Mendes, chamaram para conversar e assim eu sentei, conversei e passei a conhecer e falar bem do projeto deles no estado. Se as lideranças aqui do Mato Grosso do Sul quiserem fazer o mesmo, eu estaria apto a conversar. É o famoso não darei biscoito para quem não está merecendo. Olha aí, tá vendo? Renan, uma perguntinha. Ultimamente ainda tendo esse bafafá nas internet, na rede social, entre essa briga entre o pessoal de esquerda e de direita. O pessoal de direita te joga muito para a esquerda, o pessoal da esquerda te joga para a direita. Para você, como o senhor enxerga isso? Isso só quer dizer que eu estou certo. Isso só quer dizer que eu tenho a posição certa, porque são pessoas muito dogmáticas, e não é nem dogmática por posição. Vou dar um exemplo. Os direitistas falavam que era um anticorrupção. Lava Jato. Eu participei disso. Aí o bolsonarista se deparou com os escândalos de corrupção do Bolsonaro. Aí quando você vai falar dos escândalos deles, eles se chamam de petista. Quer dizer, se eu critico um desvio ético deles, eu virei um esquerdista.
Qual o sentido disso? Porque aí você está jogando então a pauta anticorrupção para a esquerda, a mesma esquerda que também está envolvida nos escândalos do Banco Master, do INSS, é tudo maluco. E o esquerdista vai me chamar de bolsonarista. Eu vi alguns jornalistas agora na televisão me jogando essa pecha, simplesmente porque eu tenho posições duras no combate ao crime organizado. Se eu mostrar a legislação chinesa, que é uma comunista sobre crime organizado, eles ficariam muito assustados. Eles chamariam a China então de um regime de extrema direita. Então, eu apenas olho com felicidade isso, porque a incapacidade de compreender o novo é justamente a característica do velho. O velho não consegue compreender o novo. Eu não falo de velho de idade, eu falo de velho de cabeça. Quando as pessoas não entendem algo, as pessoas estão superadas para isso. Mas tem uma massa de pessoas entendendo o que a gente está fazendo. E é para elas hoje que eu estou acenando. Renan, caso você seja eleito presidente, quais seriam as 3 primeiras medidas que você colocaria em prática no seu objetivo? Alguns primeiros passos da nossa reforma fiscal, destruição total e completa do crime organizado. E quando digo destruição, é passar a legislação e eu, como presidente da República, junto com o meu vice e junto com a liderança das polícias militares e junto com uma espécie de um conselho que nós vamos montar para fazer enfrentamento ao crime, participar das primeiras operações entre tanto o Rio de Janeiro quanto no Ceará, quanto na fronteira aqui no Mato Grosso do Sul, para eu engrossar a ação dos policiais e mostrar aos policiais, vocês não estão abandonados, colocar a AGU também para apoiá-los. E tomar a iniciativa de olhar todos os casos que haverão, especialmente agora na virada do ano, de tentativa de judicializar ou não fazer valer o licenciamento ambiental, porque eu sei que a partir do momento que eu fizer minhas reformas fiscais, com os juros caindo, e o dinheiro externo, dinheiro do mundo todo, começar a entrar aqui para a gente investir em infraestrutura, para fazer cabeamento e fiação para energia elétrica no Brasil, que a estrutura de transmissão está horrível, para fazer rodovia, para fazer ferrovia, vai haver discussões assim, eu não vou permitir, porque aí eu vou fazer com que os estados de vocês, precisam muito, tenham a infraestrutura que vocês necessitam para crescer. Então, esses são 3 elementos que o presidente da República precisa colocar já no início do seu mandato. Como você pretende lidar, caso seja o chefe do executivo? O poder legislativo tem que fazer valer a sua vontade dentro das suas prerrogativas constitucionais. O STF não será um último tribunal e eu vou me juntar todas as vezes ao legislativo, toda vez que o STF passar por cima de uma decisão tomada pelo nosso parlamento. O STF tentou, em alguns momentos, derrubar, inclusive, medidas como marco temporal. E o parlamento se juntou para enfrentar ele. Eu vou me juntar ao parlamento nisso. O STF tem que voltar para a sua caixinha, que é ser o guardião da Constituição, e não o destruidor da Constituição. E aí eu vou atuar politicamente para isso. Também deixo um recado para os ministros do STF, muito democrático. Eu vou ter, vencido as eleições, que nomear 4 ministros. Eu vou formar maioria no STF. E é uma maioria legalista, uma maioria que não vai ter o STF mais como uma entidade com superpoderes para fazer super negócios. Os nomeados são nomeados que vão entrar lá para acabar com essa farra de escritórios ligados ao ministro do STF fazer negócio, acabar com as decisões monocráticas e trabalhar junto com o parlamento para a criação de um foro especial alternativo ao STF. Ou seja, os ministros, os deputados e senadores hoje são julgados pelo STF. Não será mais assim. Tem que ser julgado por um tribunal especial formado por desembargadores de diversos estados com mandato de 2 anos e que será sempre por sorteio e sempre um parlamentar será julgado por um magistrado que venha de um estado que não o seu. Desta maneira, eliminamos a força que o STF tem sobre o parlamento, que impede o parlamento de fiscalizar o STF. Uma das premissas do modelo republicano democrático nosso chama checks and balances, que é um sistema de freios e contrapesos entre o poder. Então, quem fiscaliza o judiciário é o legislativo. Agora, como o legislativo vai fiscalizar o judiciário julga o legislativo, especialmente o legislativo muito corrupto como nós temos. Então, fazendo essas alterações, a gente corrige a dimensão de poder entre STF, legislativo e o próprio poder executivo. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.